Muitos irmãos acabam interpretando esse texto equivocadamente, né? Pensando que não existia uma lei antes do Sinai ou pensando que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e não pela graça. Nós vamos mostrar biblicamente que essa compreensão é totalmente antibíblica e que ela prejudica significativamente a compreensão do plano de salvação como revelado nas Escrituras, né? Vamos começar antes pela interpretação aqui do texto, né? O texto diz aqui, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que é Cristo. Se nós pensarmos que não existia uma lei antes do Sinai, nós vamos ter alguns problemas. O primeiro, como que nós explicamos Gênesis capítulo 4, em que Caim é chamado, é julgado por Deus como um homicida? Caim matou Abel. Como que Caim seria considerado um homicida se não existisse uma lei, não matarás? Vamos analisar. Outro texto que teríamos um problema, Gênesis 6. Gênesis 6, 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aí, no versículo além do versículo 6, eu queria ler para você o versículo... Aqui, ó. O versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Como que Deus consideraria o ser humano carnal e como que Deus consideraria o ser humano mau se não existissem princípios morais pelos quais Deus pudesse avaliar o ser humano? Como que Deus poderia dizer que a terra estava cheia de violência se não existissem mandamentos morais? Vamos voltar mais ainda. Como que Jesus poderia dizer que Satanás é homicida desde o princípio? João 8,44, Jesus diz que Satanás é homicida desde o princípio e é pai da mentira. Se não existissem princípios morais antes do Sinai, então como que Satanás foi considerado homicida? E um assassino, e um mentiroso. Então perceba, a interpretação de que Romanos 5, 13 e 14 está dizendo que a lei moral passou a existir após o Sinai é uma interpretação falsa, equivocada. Devemos entender esse texto como dizendo que a lei, na sua forma escrita, codificada, passou a existir após o Sinai. Antes do Sinai, ela não era codificada, como Deus, por exemplo, escreveu em tábuas de pedra, de acordo com Êxodo 31, 18. Antes do Sinai, eles não necessitavam tanto da escrita como nós, para o registro de informação, né? Boa parte das informações eram transmitidas oralmente, de geração em geração, e com, obviamente, a diminuição da capacidade de memória, de reter dados, a escrita foi surgindo como uma necessidade. Após o povo de Israel ficar no cativeiro egípcio, eles perderam toda a sensibilidade moral. E aí Deus codifica os seus princípios morais que já existiam. Professor, só para contextualizar, quanto tempo o povo ficou cativo lá Quanto tempo ele ficou preso? Aproximadamente uns 400 anos. 400 anos. Por isso acabou degenerando aquela coisa de pai para filho, não é isso? Sim, perderam não houve transmissão oral como antes, não é? Estavam, Tito, no meio da escravidão, sendo maltratados, no meio da idolatria, no meio da depravação, né? Então, Deus precisava codificar os princípios morais. Então perceba, amigo telespectador e ouvinte, no Sinai,
a lei passou a existir em forma codificada, escrita, mas seus princípios sempre existiram. Senão Deus não teria nem destruído a humanidade pelo dilúvio, porque não existia um padrão moral para Deus julgar a humanidade. Caim não seria homicida, Satanás não seria um mentiroso e nem homicida. Então cuidado, amigo telespectador e ouvinte, com essas interpretações. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia de qualquer jeito, não avaliam o contexto geral das Escrituras, e não pensam no que o texto realmente está dizendo. Quando lemos o verso 13 e 14, o que nós estamos percebendo aqui, que o argumento de Moisés, na verdade, o argumento de Paulo, na verdade, é o seguinte: mesmo que não houvesse uma lei escrita, a humanidade já era considerada pecadora e digna da morte eterna. E por isso, vem o verso 15, todavia, não é assim com o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, qual é o argumento aqui em Romanos 5, 12 a 15, por exemplo? A lei sempre existiu. Porém, quando foi dada no Sinai, de forma codificada, ela destacou ainda mais o pecado. Agora, mesmo que não houvesse uma lei escrita antes do Sinai, os princípios sempre existiram e a humanidade já era considerada pecadora e digna da morte eterna. Mas graças a Jesus, o segundo Adão, agora nós temos uma nova oportunidade de graça, de salvação, porque Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Então o argumento de Paulo é outro. Sem contar que ao Paulo relacionar Adão com Cristo, olha o período que ele está cobrindo. Ele está começando do Gênesis e vai até Cristo, mostrando o quê? Que sempre o plano de salvação foi uma coisa só, meu amigo. Você não pode pensar que a salvação era pela lei no Antigo Testamento. Não existe lógica para isso. O fato de os judeus interpretarem errado o plano de salvação naquela época não significa que Deus tivesse um outro plano de salvação. Se você ler, por exemplo, Apocalipse 13:8, ali diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Pedro fala em 1 Pedro 1:18 a 20 que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Um plano de salvação sempre. Então, cuidado com essa teoria dispensacionalista muito perigosa que divide a salvação em eras ou em fases. Isso não existe. A era da lei, a era da graça. Isso é um absurdo, isso é uma aberração teológica. Sempre existiu apenas um plano de salvação. Deus apenas ensinou esse plano de salvação de maneiras diferentes, com recursos didáticos e pedagógicos diferentes. Agora, o plano sempre foi o mesmo. E, se a salvação era pela graça no Antigo Testamento, continua sendo pela graça no Novo Testamento. Se Deus tinha um estilo de vida ético para o seu povo no Antigo Testamento, Ele tem um estilo de vida ético para o seu povo no Novo Testamento. Então, não façamos essa separação, essa dicotomia entre a Bíblia, porque ela não existe. Na verdade, muitos acusam-nos de sectários, na verdade, eles são sectários e hereges, porque quando eles dividem a Bíblia como se Antigo e Novo Testamento fossem antagônicos, isso é uma crença herética. Os reformadores protestantes nunca acreditaram nesta barbaridade, mesmo que tivesse uma compreensão sobre a lei um pouco diferente da nossa. Então, estudemos a Bíblia, permitamos que o texto fale por si mesmo, pensemos nas implicações de nossas conclusões para depois afirmarmos algo com toda certeza. Muito bem.